Toda autoprojeção, estamos aqui no ponto 14, né? Toda autoprojeção é um rasgar de si mesmo e um virar-se do avesso rumo a um outro de si. Vale também nas projeções que buscam algo ao invés de serem autoprojeção. Rasgam e viram do avesso o presente rumo a esse algo ainda ausente. 15. Uma projeção só vai se realizando, sem necessariamente se esgotar de modo imediato e direto, contra um suporte que se lhe opõe. 16. No amor, necessário à busca de alteridades em muitos casos, o suporte é contra-projeção, quer dizer, uma projeção que vem do outro lado. E as duas projeções se definem mutuamente, uma pela outra em condições de equilíbrio, quer dizer, cada projeção serve de suporte à outra, né, mutuamente, e elas se definem uma pela outra em condições de equilíbrio. Cada uma define a outra como suporte e cada uma define a outra como projeção, né? Elas se definem mutuamente em condições de equilíbrio. Não há uma que seja mais suporte do que projeção em relação à outra, em comparação com a outra, né? O amor requer a intermediação de representações que os lados fazem um do outro para evitar a entropização ou auto-entropização mútua de cada um com referência ao outro, para evitar que cada um se desgaste, destrua com referência ao outro, em face do outro, pelo outro, ou destrua, desgaste o outro. Para evitar isso, é preciso que haja intermediação de representações que cada lado faz do outro. Mas, por outro lado, né, o amor requer também a superação de representações para superar o isolamento das partes em fantasias de cada uma sobre a outra e para tornar a relação autêntica e não presa a essas fantasias. O amor, então, é um fino equilíbrio dançante entre impossibilidades, a de superar qualquer intermediação de representações e a de superar qualquer entropização ou autoentropização de um pelo outro sem recurso a essas representações. No amor que se tem mesmo por algo inanimado, por exemplo, pelo conhecimento ou pela sabedoria, ou na filia pela sofia, a questão da representação se apresenta com a mesma dupla face. A mesma dança entre impossíveis se apresenta, em tons apenas ligeiramente diferentes, porque aí nós não temos um lado que seja propriamente vivo, no mesmo exato sentido que o outro, né? Mas podemos observar que, de certo modo, essa dança continua ocorrendo, né? E continua devendo ocorrer com esse equilíbrio mencionado, né? 17. Um mundo de puras representações não é crível, nem é uma utopia coerentemente possível. A própria materialidade, existencial e vivencialmente falando, é feita de resistências de diferentes graus. É assim que nós vivenciamos a materialidade, como resistência, como conjunto de resistências, não é? Resistências de diferentes graus. Esses graus de resistência se definem uns pelos outros. O que é hardware depende do que é software e vice-versa. Quer dizer, nós temos muitos graus entre software e hardware e muitas coisas que são ao mesmo tempo hardware e software. São hardware para coisas que são mais software do que ela e são software para coisas que são mais hardware do que elas. Essas expressões hardware e software significam coisa dura e coisa mole, né? Macia, flexível, né? Maleável, né? Soft. Não se escapa da entropia, apenas se pode despistá-la com o aprofundamento e a valorização da bolha vivencial. Mas não é um bom jogo nesse sentido ignorar a entropia, pois ela pode nos capturar inadvertidamente por vias sutis ou indiretas e nos arrastar sem nos darmos conta. O caminho para uma resistência maior à entropia não está na imaterialidade, com a qual Flusser flertou, ao mesmo tempo paradoxalmente alertando contra a escalada da abstração que acompanha essa imaterialidade, né? A maior resistência à entropia está numa valorização sensorialmente materializante do imaterial,
numa percepção mais sensível de suas resistências que o transforma em material para nós, para a nossa sensibilidade devido a ela. Trata-se de um materialismo resistencial e vivencial, que para uma percepção mais antiga e mais bruta pode-se dizer metafórico, mas que nem por isso é menos humanamente material. Etienne Souriau já vinha desenvolvendo uma base teórica para essa sensibilidade em seus diferentes modos de existência. Ele vai falar sobre a existência de coisas que costumamos tratar como se fossem inexistentes, como por exemplo a existência de Romeu e de Julieta, que são personagens de uma peça de teatro. Não é possível dizer que eles não existam. Eles existem como personagens de uma peça de teatro, mas existem de uma outra maneira e num outro plano, diferente daquele em que eu existo, por exemplo, tá certo? Mas existem, tem a sua, eu diria, materialidade em termos vivenciais. Eles resistem em alguma medida e de alguma maneira às nossas forças de alterá-los. Romeu é Romeu, Julieta é Julieta. Nós podemos alterar muito esses personagens, mas se alterarmos demais, eles vão ser irreconhecíveis como tais. Então não é possível alterá-los completamente. Há uma forma de resistência nisso, né? Toda a crítica do idealismo, no entanto, permanece perfeitamente válida e ainda mais, apesar dessa relativização. Porque vale enquanto crítica de um mascaramento às avessas na abstração generalizante. Um mascaramento às avessas que na abstração generalizante oculta justamente as opacidades que são a base perceptiva dessa sensibilidade para a nova materialidade sutil que se anuncia. E oculta também, o idealismo oculta também, o que é pior, a materialidade mais bruta e mais vulnerável à ação da entropia, que nem por isso deixa de estar presente. 18. A filosofia se define, entre outros requisitos, pelo amor à sabedoria que está inscrito nela, ainda que ele possa ser interpretado de muitas maneiras. A mitologia, por outro lado, não tem seu amor focalizado em primeiro plano na sabedoria, ou nos cuidados com o que é critério visando aprimorar a sabedoria, como os critérios do bom estudo e da boa explicação, por exemplo. Embora também acabe focalizando-a, é só em segundo plano. Em primeiro plano, os mitos procuram exprimir crenças, valores, sentimentos e costumes da população de modo coletivizado e artístico, como no folclore. Trata-se de um amor por essas coisas e pelo que elas trazem à tona de coletivo, da coletividade, através da participação de todos em comunicação uns com os outros. Em última instância, é um amor ou filia das pessoas umas pelas outras, nessa relação em que vão contando os mitos umas às outras, sempre em novas versões. Também um amor de cada um pela coletividade como um todo e da coletividade como um todo por si mesma, através daquelas versões dos mitos que são criadas e difundidas, ou seria melhor dizer, recriadas e difundidas por membros da comunidade que são de reconhecida representatividade, como Homero e Hesíodo, por exemplo, no caso dos gregos antigos. É isso, foi o que eu escrevi, é o que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Certo?